Margaret Beaufort, condessa de Richmond e Derby, foi uma figura de extrema importância na história da Inglaterra, especialmente durante a Guerra das Rosas e a ascensão da dinastia Tudor. Margaret é lembrada por ser a mãe do rei Henrique VII, o primeiro rei da dinastia Tudor. Sua ambição e inteligência foram cruciais para garantir o futuro de seu filho e para consolidar o poder da nova dinastia. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, aqui é Joana Oliveira e o vídeo de hoje foi sugerido pela inscrita Dorian Lima. Desde já agradeço sua indicação e meus queridos companheiros, fiquem à vontade para sugerir temas de vídeos novos aí nos comentários que logo postarei aqui no canal. Margaret nasceu no dia 31 de maio de 1441 ou 1443. Ela foi a única filha de John Beaufort e de Lady Margaret. No momento de seu nascimento, seu pai preparava-se para ir à França e liderar uma expedição militar em nome do rei Henrique VI. John teria negociado com o rei a garantia de que os direitos à tutela e do futuro casamento de Margaret deveriam ser concedidos à sua esposa, pois, como John fazia parte da família real, a tutela de sua filha era responsabilidade da coroa. Após voltar da França, John se desentendeu com o rei Henrique VI e foi banido da corte real, sendo acusado de traição. Contudo, ele faleceu antes de receber sua sentença. Com a morte do pai, Margaret herdou uma considerável fortuna e o direito de estar na linha de sucessão ao trono. Henrique VI rompeu o acordo feito com o pai de Margaret e concedeu a tutela de suas terras e bens a William de La Pole, primeiro duque de Suffolk, embora Margaret permanecesse sob a tutela de sua mãe. Margaret teria se casado pela primeira vez em 1444 ou 1450 com o filho do duque de Suffolk, John de La Pole. Foi pedida uma dispensa papal para a realização do casamento, pois os noivos eram bisnetos de duas irmãs, Catarine e Filipa. Contudo, 3 anos depois, o casamento foi dissolvido. Margaret nunca reconheceu seu casamento com John. De acordo com o direito canônico, ela não estava vinculada a seu primeiro contrato de casamento, pois o matrimônio foi realizado antes de Margaret ter completado 12 anos. Antes do primeiro casamento de Margaret ter sido anulado, Henrique VI escolheu a jovem Lady para ser noiva do seu meio-irmão, Edmundo Tudor, primeiro conde de Richmond. O casamento dos dois fortaleceria a reivindicação de Edmundo ao trono, pois naquele período Henrique VI não tinha herdeiros. Aos 12 anos, Margaret se casou com Edmundo Tudor, 12 anos mais velho do que ela, no dia 1º de novembro de 1455. Após seu casamento, Margaret recebeu o título de Condessa de Richmond. Nesse período, aconteceu a Guerra das Rosas e Edmundo, que pertencia ao lado dos Lancaster, foi feito prisioneiro pelas forças do lado dos Yorks. Edmundo faleceu de peste no seu cativeiro no dia 3 de novembro de 1456, deixando a jovem Margaret viúva aos 13 anos, que estava grávida de seu único filho, Henrique de Richmond, o futuro Henrique VII. No dia 28 de janeiro de 1457, Margaret deu à luz ao seu filho. Por ser muito jovem, de estatura pequena, o trabalho de parto foi particularmente difícil. Durante o procedimento, houve a preocupação de que a mãe e a criança morressem, mas ambos conseguiram sobreviver. Embora Margaret fosse se casar mais 2 vezes, ela não teve mais filhos
talvez em decorrência das complicações que ela teve durante e após o nascimento de Henrique. Em 1458, Margaret se casou com seu primo, Henrique Stanford. O casamento dos dois foi bastante harmonioso, mas novamente a morte assombraria a vida de Margaret, pois em 1471 Henrique faleceu devido aos ferimentos sofridos na Batalha de Barnet, lutando pelos Yorks. Os Yorks e os Lancaster continuaram disputando o trono da Inglaterra. Em 1461, aconteceu a Batalha de Taunton, onde os Yorks saíram vitoriosos e Eduardo IV se tornou o rei da Inglaterra. Com a derrota dos Lancaster, Margaret teve que enviar seu filho para a Escócia e em seguida para a França, sob os cuidados de seu cunhado, Jasper Tudor. Para piorar a situação, o novo rei Eduardo IV deu as terras que pertenciam ao filho de Margaret ao seu próprio irmão, o Duque de Clarence, algo que enfureceu a condessa. Em 1469, o Duque de Clarence e o Conde de Warwick incitaram a rebelião contra Eduardo IV, capturando-o após derrotar seu exército. Margaret aproveitou a oportunidade para negociar com o Duque de Clarence a recuperação das terras de seu filho. No entanto, Eduardo IV estava de volta ao poder, o que frustrou os planos da condessa. Margaret se casou novamente, agora com Thomas Stanley, em 1472. O casamento deles foi por conveniência, pois essa relação possibilitava o regresso de Margaret à corte de Eduardo IV, o que lhe garantiria uma posição privilegiada para defender os direitos de seu filho. Seu plano foi bem sucedido, pois a condessa foi escolhida pela rainha Elizabeth Woodville para ser madrinha de um de seus filhos. Não sabe ao certo o motivo pelo qual Margaret decidiu que queria viver separada do marido, mas sem se divorciar. Em 1499, com a permissão do marido, ela fez um voto de castidade na presença do bispo de Londres. Em seguida, Margaret se mudou para sua residência em Colweston, onde era visitada regularmente por seu marido. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Após a morte de Eduardo IV, em abril de 1483, e a usurpação do trono realizada por Ricardo III, que aproveitou a oportunidade para prender seus sobrinhos, Eduardo V e Ricardo, na Torre de Londres, Margaret conseguiu se estabelecer na corte, atuando como dama de companhia da nova rainha Anne Neville. Margaret tentou negociar a volta de seu filho à Inglaterra com o rei Ricardo, mas ao mesmo tempo estava conspirando destronar o rei usurpador com a ajuda da rainha viúva Elizabeth Woodville. Foi espalhado o boato de que os herdeiros do falecido rei Eduardo IV foram mortos a mando de Ricardo III. Isso fez com que Margaret e Elizabeth juntassem suas forças para derrotar seu inimigo em comum. Para selar a aliança entre as duas mulheres, foi proposto o casamento de seus filhos, Henrique com Isabel de York. Esse casamento uniria as reivindicações individuais ao trono inglês, com a filha de Elizabeth representando os Yorks e o filho de Margaret representando os Lancaster. O rei Ricardo III seria substituído pelo filho de Margaret, Henrique Tudor. Com isso, elas esperavam atrair o apoio dos Yorks e dos Lancaster. Em agosto de 1485, Ricardo III foi morto na Batalha de Bulstede e Henrique de Richmond foi proclamado rei da Inglaterra. O plano de Elizabeth e Margaret deu certo.
Em 18 de janeiro de 1486, Henrique se casou com Isabel em Westminster, encerrando a Guerra das Duas Rosas. Margarete conseguiu o trono para seu filho, mas a guerra ainda não estava ganha, pois a posição de Henrique VII ainda era instável. Para manter seu filho no poder, Margarete inicialmente utilizou de sua influência política e financeira. Margarete era uma mulher à frente de seu tempo. Ela gostava de ter independência jurídica e financeira, o que no século XV não era permitido às mulheres. Além de receber títulos, seu filho concedeu a ela o direito de manter suas propriedades sem a participação de seu marido, como se ela fosse solteira. Margarete era uma mulher dominadora. Ela sempre se ressentia pelas honras dadas à rainha Isabel e sua mãe, Elizabeth Woodville. Elizabeth foi esposa do rei Eduardo IV. Com isso, ela era uma rainha viúva, enquanto que Margarete era apenas a mãe do rei, o que tecnicamente, na hierarquia real, a condessa tinha menos status que sua nora, Isabel de York, e Elizabeth, a mãe da nova rainha. Margarete se tornou responsável pela vida doméstica da família real. Ela criou protocolos para o nascimento dos herdeiros reais e cuidou pessoalmente da educação de seus netos. Embora a convivência de sogra e nora fosse tempestuosa, Margarete e Isabel trabalharam juntas para planejar o casamento do príncipe Arthur com a princesa Catarina de Aragão. Após a morte da rainha consorte Isabel, em 1503, Margarete se tornou a principal presença feminina na corte. Quando o príncipe Arthur faleceu, Margarete se tornou responsável pela educação de Henrique VIII, o preparando adequadamente para o trabalho que futuramente ele iria realizar. Antes de sua morte, Margarete também deixou sua marca no início do reinado de Henrique VIII, quando seu neto de 18 anos escolheu os membros de seu conselho privado. Foram as sugestões de Margarete que ele aceitou. A condessa faleceu na abadia de Westminster no dia 29 de junho de 1509. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!